Voltamos com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. E amanhã o Cine Teatro Central recebe o músico Thiago Miranda, com um show baseado no primeiro CD do cantor, Músicas e Palavras. E hoje aqui na mesa de debates você vai conhecer esse trabalho e também a trajetória do Thiago Miranda na música. Ele está aqui conosco hoje. Muito obrigado pela sua presença aqui na mesa de debates. Antes da gente falar desse show de amanhã no Cine Teatro Central, eu queria que você contasse para quem está nos assistindo como que você começou com a música, como que a música entrou na sua vida. Olha, a família da minha mãe, lá todo mundo é muito musical. Meu avô foi cantor e correu muito por aí, enfim, até substituiu Altemar Dutra, enfim, foi um cantor que viveu muito intensamente o exercício. As minhas tias são cantoras, meus tios são músicos, então assim, a família é toda muito musical. Eu não fui criado dentro ali da família da minha mãe, mas fatalmente fui tendo contato e à medida que isso ia acontecendo, eu ia percebendo cada vez mais que aquilo ali era algo muito forte em mim. Mas eu me lembro de eu muito novinho, antes até dessa aproximação mais forte da família da minha mãe, sei lá, eu não me lembro de quando, mas tinha 5, 6 anos, com a vassoura na mão, cantando na garagem. Sempre foi algo muito, muito marcante, assim. E depois, à medida que eu fui descobrindo, e acho que tardiamente até também, eu fui ter o primeiro contato com o violão aos 15 anos, para impressionar uma namorada, mãe do meu primeiro filho. E que eu tive aos 16, olha aí, ó, falando nisso. E ali eu descobri o violão e dali a paixão foi, gente, não larguei mais. Aos 20 eu já estava profissionalmente vivendo de música. E por que você escolheu música e palavras? Essas palavras quer dizer o texto da música ou é além disso? É uma outra mensagem? Na verdade, Música e Palavras é o nome da segunda faixa do disco, a música da Rosana Brito, do Lúdica Música. Havia uma despretensão conceitual nesse disco. Esse disco eu queria muito que fosse, graças a Deus deu muito certo, é um disco muito plural, que me apresenta enquanto cantor. Então eu não tinha um conceito muito claro, eu não tinha uma proposta, diferente do próximo agora, que está totalmente focado numa questão. Então, quando eu vi a música e Palavras, que fala do quero mais sentir, criar, soltar as asas no papel, ser instigado, sacudir, enfim, fala da criação, né, da poética, da rítmica, de todo o processo criativo da música. Eu achei que aquilo sintetizaria bem, porque na verdade é um disco que trata da música através das palavras, que trata do amor pelas palavras através da música. Então é algo até mais superficial, se a gente for ler, nada tão sintático, né? Mas você acertou, porque tem um famoso filósofo francês, Michel Foucault, tem uma das obras mais célebres. De repente eu vou usar isso agora para frente, vamos ver. Né? É uma das obras mais célebres dele, Les Paroles des Choses, a palavra e as coisas. Como é que as palavras têm o poder de conectar, nos conectar com as coisas. É através da palavra, né, da linguagem que nós existimos. E é um disco de música brasileiríssima, acima de tudo. Então eu acho que a língua está mais do que presente. Então, e era uma busca. Acho que a minha maior conquista, inclusive depois desse disco, foi abrir a porteira. Eu virei de fato o compositor que eu queria. Eu consigo hoje criar e discorrer sobre qualquer tema com musicalidade e com poesia. Então eu acho que era muito uma busca também para unir essas duas coisas no disco, que eu consegui através de canções de amigos e parceiros, 3 minhas, a maioria não minha. E depois hoje eu tenho material para mais 3 discos, graças a Deus, muito por conta de assumir esse momento e de depois me libertar para um próximo. Esse show é lançamento do CD? Não, na verdade, você já realizou? Na verdade o disco foi lançado há cerca de 1 ano e meio, e na época o Central estava em obras. Eu queria muito fazer lá, né? Lancei aos 10 anos e pouquinho de carreira, falei, nossa, não foi possível. E o tempo passou, agora eu já com a pré-produção do próximo disco, falei, bom, e houve a possibilidade do projeto Luz da Terra, que é bom frisar, muito importante, que estimula, né, a produção do show no Central, dá um belo incentivo. E aí eu me inscrevi, deu certo, e eu resolvi fazer então um show de encerramento dos trabalhos desse primeiro disco. Dentro dessa questão, né, cultura, no Brasil, você vê muitas manifestações, né, em relação a isso. Como é que foi seu passo até a realização da criação desse CD? Qual foi o caminho que você percorreu? Rapaz, a gente teria que ter uns dias aqui. Mas olha, é muito complicado, porque o artista que não tem uma experiência fonográfica, né, e é um outro universo. Eu falo que o músico e o professor, e o músico de estúdio também, são
exercícios totalmente diferentes, né? Professor de música, o showman, o cara do palco, frontman, o músico de estúdio. Então é uma experiência muito próxima e ao mesmo tempo tão distante, e também envolve muita dificuldade, recursos e tal. Eu tive o apoio da Lei Murilo Mendes, que viabilizou. É óbvio que sem esses estímulos, hoje em dia eu acho que é quase impossível para o artista independente. Mas foi um processo muito longo, foram 4 anos mais ou menos. Tive muitos problemas pessoais também, perdi 5 perdas substanciais da minha família nesse processo. Então, assim, mas foi um aprendizado, assim, gravar um disco é uma coisa, acho que todo artista deveria fazer, e logo que puder na sua carreira, porque te muda a percepção do seu próprio potencial, do seu próprio exercício. Se gravar, eu acho, mais que tudo. Eu construí um home studio um pouco antes para poder justamente fazer um laboratório. É um processo muito diferente e é um grande aprendizado, e o primeiro filho demora, dói, sai. Agora eu tenho certeza que os próximos vão fluir bem melhor. Agora, falando sobre esse show de amanhã, esse show vai contar também com algumas participações, né? Queria que você comentasse. Rapaz, isso. É um show também, assim como o primeiro disco, muito plural, porque ele passa pelo repertório do disco inteiro, que é um disco muito eclético. E entre uma coisa e outra, eu depois faço as 3 canções que eu lancei esse ano, que acho que projetaram para um público ainda maior, foram canções que comunicaram muito bem. Uma até rendeu um clipe, a outra eu gravei agora com os filhos do Djavan, uma música totalmente djavaniana, e que eu tive esse prazer, e em função, e depois a gente pega no repertório de samba do próximo disco, e eu quis costurar esses momentos de transição com essas participações. Lúdica Música fez parte do repertório do disco, gravou comigo Trocando em Miúdos, do Chico Buarque com Francis Haim, uma música que não podia faltar, e eles também não podiam faltar, que foi um grupo, uma grande referência para mim, talvez a maior. Eu os assisti muito aqui e vi muita coisa que eu queria e que tinha que fazer, acho que era importante. Então eles estiveram sempre muito generosos, toparam, estão no disco lindamente, estarão no show, faremos também lá uma homenagem ao Vanderly, até surpresa aí. E depois, no segundo momento, com essas canções inéditas também, fiz uma música muito bacana, que está inédita ainda, que a gente vai mostrar, vai dar as caras lá amanhã, com a MC Chuchu, que é uma MC transexual, que tem levado o nome de Juiz de Fora aí pro Brasil inteiro, com o seu trabalho de resistência, é muito legal. E fora isso, o próprio Samba do Miranda, meu grupo de samba também, no final vai integrar o palco. Então vai ser um show muito dinâmico, essas participações certamente vão dar uma dinâmica. Meu irmão vai fazer uma faixa comigo em homenagem à nossa irmã, uma música que eu compus para ela. Então vai ser muito bonito, vai ter muita participação, muitos movimentos, muita emoção. É um show emocionante. E agora, voltando a falar sobre o seu CD. O seu CD foi lançado com alguma lei de incentivo da cidade? Lei Murilo Mendes, a Lei Murilo Mendes. Para você, qual é a importância de leis como essa para a produção cultural? Pois é, como eu comentei, eu acho que sem elas vão ser pontualíssimas, se não escassas, as produções de material fonográfico. Eu acho que é caro, ainda que esteja muito mais viável hoje, tecnologicamente, muito mais possível, mas com um critério. Esse meu disco, por exemplo, foi pré-selecionado para o Prêmio da Música Brasileira ano passado. Quer dizer, para você chegar num nível de trabalho que seja reconhecido, tem que ter um critério técnico e uma qualidade técnica, ainda bons equipamentos e ótimos profissionais. Então não adianta também se pensar, eu tenho meu home studio, gravo as minhas pré-produções lá, mas não adianta você pensar que vai fazer milagre, a não ser que seja um disco conceitualmente sujo, né, com sonoridade diferente. Mas enfim, é complicado. Sem o recurso, realmente, cara, é muito complicado, porque a lei, na época, por exemplo, o recurso bateu casa dos 20 e poucos mil, 20 mil e uns quebrados. Eu gastei 26 mil nesse disco. A gente olha e fala, poxa, cara, tá tudo ali e faltou, sabe? Eu fiz o projeto gráfico, por exemplo, a minha mulher fez a foto da capa, olha que loucura. Pra gente poder conseguir, porque também teve essa morosidade. O projeto foi de 2010, eu só consegui lançar em 2014, até justificando milhares de vezes para a lei, eles estavam cientes de todos os entraves, mas enfim, foi um processo moroso, isso também onerou, né? Então é muito complicado, cara, é muito complicado. Você vai gravar uma faixa num bom estúdio com bons profissionais, vai ficar caro, vai gravar 10, 11, meu disco tem. É muito complicado, sem esse estímulo, sem um estímulo, um incentivo, uma verba externa, a não ser que o cara seja muito abastado ou ganhe muito dinheiro, aí para isso ele tem que fazer música muito popular, que não é o nosso caso, da MPB. Então é muito complicado, muito difícil.
É muito importante. Eu acho que são políticas que não podem deixar de existir, porque senão a cultura... Nossa conversa com o Thiago Miranda vai continuar no próximo bloco. Ele vai dar uma palhinha pra gente também, depois do intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, conversando com o músico Thiago Miranda, ele que vai se apresentar amanhã no Cine Teatro Central. Vou passar a palavra agora para o professor Orlando Lira. Thiago, eu tenho muito curiosidade em penetrar um pouquinho mais nos arcanos da inspiração artística. Né? Quer dizer, você conhece o famoso Quinta Sinfonia de Beethoven, que já estava meio surdo e... Sim, e ainda chegaram assim... na porta dele, e aí que ele, né? Como é que você, vamos dizer, lógico que não dá para determinar, assim, eu acredito, mas isso é a inspiração, a composição de uma nova letra é causada por uma técnica racional, matemática, eu vou juntar essas fórmulas aqui, vou fazer isso, ou o quanto de inspiração, um evento vai lhe inspirar? Você, por exemplo, disse que vai dedicar a música à sua irmã. O quanto esse evento lhe inspirou? Como é que é ou é uma coisa assim espontânea? Como é que, na sua experiência? Particularmente, sou um compositor muito emocional. Eu acho que sou, se não totalmente, com certeza 95% dos casos, guiado pelo estímulo emocional. Tanto que antes desse processo de abrir a porteira, né, eu tinha feito poucas canções em momentos muito específicos. Quando roubaram meu carro, eu fiz com samba. Eu só gostava das coisas que eu fazia quando eu levava uma porrada ou um susto muito grande. Entendeu? Quando roubaram o violão, eu fiz uma música. Mas como você traduziu isso em música? Dá um exemplo aí, alguma frase musical. Por exemplo, a música Violão e Voz, que é uma música muito balançada, um funk, a música mais talvez simplória harmonicamente do disco, e mais pulsante, contagiante também, saiu dessa contestação, de certa forma, insatisfação por conta do evento do roubo do violão. E eu estava em casa no dia seguinte pensando o que ia ser de mim, né, sem aquele violão, porque é um violão também, não é esse aqui, é um violão, inclusive esse aqui meu tio, que também morreu nesse período, tinha me dado de presente quando roubaram, querendo me ajudar a resolver o problema, tadinho. É um violão que eu deixo em casa, que é muito carinho. Mas eu coloquei só 2 versos, de que me adianta a voz sem o violão. Aí eu falei, bom, aí fiz toda uma estrofe discorrendo sobre isso. Depois falei, bom, estou falando uma besteira, de que adianta o violão sem a voz também. Aí eu falo, inclusive, não é boa ideia menosprezar minha traqueia só por um violão agora. Enfim, aí eu vou discorrendo no final uma conclusão até meio óbvia, mas poeticamente interessantíssima. O refrão ficou, de que me adianta a minha voz sem um violão, de que me adianta um violão sem a minha voz. E ali eu vou discorrendo. A pessoa adora, uma música com uma energia maravilhosa. E trouxe o violão de volta 8 meses depois. Quer dizer, diante desse tipo às vezes, de embate surge, mas muitas vezes a emoção é quem conduz, né? Eu já fiz coisas mais racionais, mas são muito poucas as incidentes. Acho que tem pessoas, o Chico Buarque, por exemplo, acho que é um cara que consegue racionalizar, o cara pensa de uma forma diferente e friamente, até quando eu vi a série de DVDs que eu até tenho dele, em que ele conta as histórias das canções, eu fiquei até meio broxado, falei, decepcionado, né? Mas aquele romance todo nasceu porque ele viu as crianças ali, agora eu era herói, agora eu era assim, que interessante, agora eu era, e começou a música e deu naquilo. Aí você fala, caramba, bicho, é para ver a banda passar, né? Também, quer dizer, é tudo muito, já para mim funciona um pouco mais, geralmente estou mais envolvido emocionalmente com a coisa. Você citou aí Gil, citou agora Chico, são seus principais inspiradores? Quais são seus... Eu falo que no aspecto global do cantor, compositor, letrista e melodista, performance, violonista e tal, de um modo geral, para mim ninguém bate o Djavan. Ele é meu deus musical. Mas sem sombra de dúvida, Gil, Chico, Caetano, são minhas maiores influências. E uma galera do samba também, João Nogueira, Paulo César Pinheiro, enquanto poeta, letrista, imbatível. Então, assim, tem muita... MPB e samba são... Os nossos mestres são todos meus mestres. Você falou que a sua família também vem de musical, família da minha sua mãe. E fica aquela velha pergunta. Vai, meu filho, nessa? Ou eu falo, não, meu filho, assim não dá. Como é que ficou as palavras da sua mãe nesse sentido? A minha história é mais complicada porque eu não fui criado pela minha mãe biológica. Então, até por isso, como eu disse, não tive muito contato com a família dela até os 10 anos de idade. Foram contatos muito pontuais.
Eu me lembro até da minha festa de 10 anos, que foi quando a galera reuniu e fez uma música. Eu me lembro como se fosse ontem. Foi um momento muito marcante. Mas tinha uma resistência muito grande da minha mãe de criação, mirada nos apertos da família da minha mãe biológica. Né? As minhas tias, às vezes passava perto mesmo, porque é difícil. Se a pessoa não tiver muita capacidade administrativa mesmo com a carreira, ela pode passar muito sufoco, porque ela depende de um movimento específico, num evento específico. Então, assim, eu, por exemplo, sou muito organizado financeiramente, por isso acho que fico razoavelmente controlado nesse ponto e vivo razoavelmente bem. Mas deve-se exclusivamente a isso. E trabalho muito também. Mas é muito complicado. E eu também sou muito versátil. Eu tenho vários trabalhos, grupos de samba, de solo, dulce, trios, de MPB, pop, que eu faço dentro das minhas possibilidades, e sem cantar coisas que firam, né, a minha proposta, de um modo geral. Eu rebolo muito. Né? E elas, às vezes, muitas vezes, sendo só uma cantora, o cara sendo só um baterista, se ele não for realmente muito articulado, ele às vezes passa muito aperto. Então a minha tia, minha mãe, só para terminar, minha mãe de criação e meu pai, o pessoal da família do meu pai que me criou, tinha muita resistência. Não, olha lá, não é bem por aí. Aí vai pro Pio 12, faz curso técnico de informática, faz isso aqui. Eu fui lá, fui dar assistência, falei, eu não vou ser feliz assim. Aí larguei tudo e fui daquele bom. Agora, do ponto de vista de integração com a sua banda, eu, pelo menos, enfim, de um olhar leigo assim, o violão e a voz, se não for assim, não tiver um apoio, ele pode se perder, vamos dizer, ele não tem uma força para se sustentar. Então, por exemplo, naquela apresentação do hino nacional, da nossa abertura, né, o hino nacional, quer dizer, aquilo ficou fantástico. Agora, ali você teve o apoio de um violoncelo. Como é que você faz isso para dar mais, eu diria, volume, mais corpo à sua apresentação? Cara, eu falo que isso é uma solução que a gente encontra com, acho que a noite, né, e a necessidade de preencher esses espaços com o violão. Ela cria essa capacidade. Eu falo, tem um Bertrand, por exemplo, que é um músico aqui da nossa cidade, eu falo que é mão de polvo, né, uma coisa de braço de polvo, uma coisa, um violão que você fala, tem 3 violões. O meu acho que tem uns 2, em muitos momentos eu consigo fazer uma coisa percussiva, cheia, harmônica. Na hora de gravar, bicho, tira informação, porque tem todo mundo para tocar junto, a gente toca muito sozinho. A gente compensa muito bem isso, a gente consegue. A gente, de um modo geral, eu falo, as pessoas que de certa forma estão voltadas para isso e desenvolvem isso. Mas muita gente, a gente tem essa capacidade, né, de com o violão. Eu tenho agora, por exemplo, aderi o pedal de loop, até com ano passado a doença do meu parceiro Sergião, a gente tinha que se virar em 2 e com isso hoje em dia eu faço até performance com o loop, gravo o violão por cima do outro e tal, mas independente dele, uma base fica cheia, a gente enche a mão mesmo e faz milagre. Eu acho que funciona. Agora, é claro que quando você tem, né, cordas, você tem sopro, você tem uma banda, claro que aí é até melhor. Eu, por exemplo, adoro, porque eu toco violão despretensiosamente e canto muito mais à vontade. Mas a sua banda em concreto, quais são os outros instrumentos? São todos violão? No projeto do disco, tem uma banda base de baixo, bateria, teclas e guitarra, além da voz e violão, base. Né, e algumas músicas tem uma música que tem um violoncelo, acordeon e tal, mas muito pontuais, entendeu? Mas de um modo geral, as apresentações por aí, cara, não se engane, né? Voz e violão e percussão, no máximo um trio, samba, cavaquinho, não é mole, tem que... Tiago, gostaria que você passasse para o pessoal que está nos assistindo as informações, portanto, do seu show de amanhã, que horas, se também questão de ingresso, né, se ainda pode adquirir ingresso. Poxa, que bom, vamos falar isso aí. Amanhã, sábado, dia 20, às 20h30, eu olho para onde, gente? Eu estou perdido aqui, eu estou com você aqui, tá? Às 20h30, ou melhor, mudou, isso é importante falar, para as 21 horas, medo desse jogo do Brasil e Alemanha, falei, bom, vamos empurrar meia horinha, porque a galera tem um tempinho a mais se a coisa esticar. E a bilheteria está aberta hoje, de 11 a 1, de 14 a 18, e amanhã, a partir das 10 da manhã, até o horário do show também. Então, gente, não tem desculpa não, tá? E, enfim, chegando lá, acho que você começou o show também, ainda dá para chegar junto rapidinho, não tem problema não, tá? Importante é aparecer e prestigiar, porque, olha, o apelo tem que ser feito. É muito trabalhoso, é muito complicado, é muito dolorido, é muito... Cara, é muito tudo, assim. Então, por favor, prestigiem, porque a satisfação, o prazer, o gás para continuar depende muito dessa troca de energia. É isso que eu espero amanhã. Energia trocada com o público. Bom, vou pedir para você cantar para a gente. Antes, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Alexandre Rosani, que esteve aqui conosco. Também agradecer a presença dos nossos debatedores, o professor José Jamil Adum, também o professor Orlando Lira. Lembrando que nós voltamos amanhã, segunda-feira, 11 horas da manhã, ao vivo aqui na TVE Juiz de Fora. Lembrando que você também assiste a reprise desse programa às 7h35 da noite, logo após o Jornal da TVE, ou através do YouTube, pelo canal da TVE Juiz de Fora. Para poder encerrar,
Fomos, portanto, de Thiago Miranda. Maravilha. Já que a gente falou aqui muito da questão familiar, vou tocar essa música, meu último lançamento que eu gravei lá no Rio com os filhos, a ex-banda do Djavan, que conta a minha história. Nem bem nascia, já fiz tumulto com tudo ao redor. Redefinia cada rotina, acho que pra melhor. Se a mãe não tinha condição plena pra me ver vingar, sobrei pra tia, cuja acolhida foi de revolucionar o que era ser. E o que um dia pareceu me estar errado virou verdade plena e serena. Foi a transição do amor que os pés fincou quase calado. O inimaginado aconteceu, tudo se ajeitou e feliz fui eu. Vida seguia, eu via tudo de um outro lugar, atento e mudo, perspectiva bem particular. Eu via a tia que era mãe e pai em um ser só, e me trazia uma pá de gente irmã. De todos eu era o menor, porém não menos forte, e tive a triste chance de provar, sendo um de seus arrimos, e o que juntos construímos, na morte ela viu se concretizar, mesmo que sem poder agradecer.